Olá pessoal, professor Takase de Química. Parte 2 da aula de mol. Se você não viu ainda a parte 1, dê um pulo lá no vídeo para aproveitar melhor essa parte aqui. Qual é a vantagem do número de mol? Alguém podia perguntar, porque afinal de contas, ninguém vai sair contando por aí átomos e moléculas. Eu não vou pedir para você, vai lá e pega para mim 1 mol de água, por exemplo. Você não vai ficar contando moléculas de água, né? Qual que é a vantagem, então? Vamos ver aqui. Primeiro, uma recordação de português. Você deve se lembrar de uma coisa chamada locução adjetiva. O que é locução adjetiva? É quando duas palavras elas se fundem em uma só, formam uma locução. Então, aqui, por exemplo, quando eu falo massa de um átomo, concorda que é a mesma coisa que eu falar massa atômica? Então, massa de um átomo, eu posso falar massa atômica. De igual maneira, falar massa de uma molécula é falar massa molecular. De uma molécula só. E massa de um íon? Massa de um íon é a massa iônica. E por fim, e se eu disser para vocês massa de 1 mol? Massa de 1 mol não é massa de um átomo, nem de uma molécula, nem de um íon. É uma massa de zilhões de átomos, ou zilhões de moléculas, ou zilhões de íons, como vimos na aula anterior. Falar massa de 1 mol é a mesma coisa que falar massa molar. Então, quando eu falo massa molar, não é massa de uma partícula só. É a massa de 6 vezes 10 a 23 partículas ali. Ou como os químicos gostam de falar, massa de 6 vezes 10 a 23 entidades químicas. Ou 6 vezes 10 a 23 espécies químicas. Quais são essas espécies? Átomos, moléculas ou íons, ou elétrons. Tá. Isso aqui então é uma recordação apenas de português. Vamos voltar para a química aqui. Você deve se lembrar das aulas de atomística, tabela periódica. Se você não lembra, não tem problema. Nós vamos fazer uma videoaula sobre isso. A massa de um átomo, imagina que eu tivesse uma pinça atômica e conseguisse pegar um átomo e conseguisse colocar numa balança atômica. Do hidrogênio, por exemplo, a massa de um átomo de hidrogênio, se você se lembra, é de 1. E qual é a unidade de medida aqui? Como estamos no mundo microscópico, no mundo atômico, a unidade de medida é U. Unidade de massa atômica. E a massa de um átomo de oxigênio? Se você for lá na tabela periódica, ou se você se recorda já, é 16 U. U, lembrando, isso aqui é unidade de massa atômica de um átomo. E do cloro? Do cloro é 35,5 U. E do nitrogênio é 14 U. Como eu disse, isso aqui está no nível atômico. É como se eu pegasse um átomo só, colocasse na balança, mas como não existe balança que consiga pesar um átomo, porque é muito pequenininho, então a unidade que eles convencionaram foi o U, unidade de massa atômica. Agora, esses átomos aqui eles podem se combinar. Então imagine que dois átomos de hidrogênio se combinem e formem o gás hidrogênio. Aqui é o gás hidrogênio. Qual seria a massa de uma molécula, porque agora não é mais átomo, é a combinação de dois átomos formam uma molécula. Qual seria a massa de uma molécula de gás hidrogênio? Bom, se eu tenho dois hidrogênios, 1 mais 1 é 2. 2 o quê? Aqui é uma molécula.
Estou no nível molecular, estou no nível atômico ali, microscópico, mais que microscópico. A unidade de medida aqui continua sendo U. 2U. O oxigênio ele pode se combinar também. Dois átomos de oxigênio se combinam e formam o gás oxigênio. Qual vai ser a massa de uma molécula de gás oxigênio agora? Bom, se eu tenho 2 oxigênios, um oxigênio é 16, 2 são 32. 32U. Agora, o oxigênio e o hidrogênio podem se combinar. Dois átomos de hidrogênio se combinam com um átomo de oxigênio e formam água. Uma molécula de água. Qual deve ser a massa de uma molécula de água? Ora, é a massa do oxigênio mais 2 de hidrogênio. O total é 18. 18 o quê? U. Por fim, eu tenho aqui um gás chamado gás amônia. Não é amônio, hein? Amônia. NH3. Um átomo de nitrogênio se combina com 3 de hidrogênio. Forma uma molécula de amônia. Qual deve ser o peso de uma molécula de amônia? Nitrogênio, 14, com mais 3 de hidrogênio, 17U. Nível atômico, nível molecular, nível microscópico. Essas seriam as unidades de medida da massa ou de um átomo ou de uma molécula. Agora, nós não vivemos nesse mundo. Nós vivemos no mundo aqui macroscópico. Qual deve ser a massa de 1 mol de átomos de hidrogênio? Agora, não é massa de um átomo, é massa de 1 mol de átomos. Nós já vimos que 1 mol equivale a qual contagem? Não é 12 dúzia, não é 100, 100. Não é resma, 500. É 6 vezes 10 a 23. Massa de 1 mol. Agora é zilhões de átomos. É átomo para chuchu. Quanto que é a massa de 1 mol de átomos de hidrogênio? Graças a Deus, literalmente, graças a Deus, Deus é uma pessoa muito boa, muito generosa, muito sábia, muito inteligente. Ele fez o mundo para nós compreensível, de modo que nós pudéssemos compreender. E ele facilitou a nossa vida. A massa de zilhões de átomos de hidrogênio, 1 mol de átomos de hidrogênio, vale exatamente 1. Só que agora não é um átomo. Agora são zilhões de átomos. E adivinha qual é a unidade de medida aqui? É exatamente gramas. O número é o mesmo. A unidade é que é diferente. Só que é a unidade que a gente conhece. Por uma coincidência incrível, o número bate, é o mesmo. Foi Deus que fez assim. Como que ele fez isso, ou por que ele fez isso? Bom, ele fez acho que para facilitar a nossa vida, né? Mas, se Deus quiser a gente se salvar, a gente pergunta para ele por que ele fez desse jeito. Como que ele fez desse jeito? Essa conversão direta de 1 para 1, só muda a unidade. Se for 1 mol de átomos de oxigênio, simplesmente 16 gramas. Se for 1 mol de átomos de cloro, direto 35,5 gramas. E se for 1 mol de átomos de nitrogênio, direto 14 gramas. Fantástico. Agora, sabemos que os átomos podem se combinar. Agora, aqui eles estavam combinando 1 a 1, né? Um átomo com outro. Agora, vamos combinar mols de átomos. Eles podem se combinar e formar o gás hidrogênio. Uma molécula de hidrogênio. Mas aqui eu não estou falando de uma molécula, estou falando de 6 vezes 10 a 23 moléculas. É molécula para chuchu. Agora, adivinha qual é a massa de 1 mol de moléculas de gás hidrogênio? Direto, 2 gramas. E a massa de 1 mol de gás hidrogênio, 1 mol de moléculas, é exatamente 32 gramas. E se for 1 mol de moléculas de água, quanto que ela pesa? Se eu pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas de água e colocar na balança, aí sim, no mundo macroscópico, a balança vai me dar qual valor? Exatamente 18 gramas.
E se eu pegar o gás amônia, 1 mol de moléculas de gás amônia e colocar na balança, vai me dar exatamente 17 gramas. Direto assim. O número é o mesmo. O número é o mesmo. Só muda a unidade. E a unidade é gramas direto. Portanto, e aqui está a grande vantagem, 1 mol de substância, de matéria, equivale aqui é uma contagem, equivale em peso, equivale à massa, seja ela atômica ou molecular, em gramas. Então aqui está a grande sacada, que é exatamente eu poder converter. O mol é um número de conversão, de contagem de partículas para a massa. Só que a massa eu já sei da tabela periódica, mas está em unidade de massa atômica. Basta eu verter para gramas, está resolvido o negócio. Ok? Bem, eu espero que tenha ficado compreendido. Amadureça essa ideia aqui. E aí assista a parte 3 da nossa aula de mol. Ok? Até lá.